Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? E dizer que eu estou muito, muito feliz com o Senhor. Eu estava hoje, quando o pastor me fez o convite, e aí eu fiquei meditando, irmãos, referente ao cuidado de Deus. E quando a pastora fez a leitura da palavra, eu até fiquei aqui rindo, né? Porque Deus é aquele que ele tem um cuidado com cada um de nós. E a irmã também, ela falou sobre o cuidado de Deus. Eu quero, nesta noite, livro do Êxodo, capítulo de número 16, o verso 4. Os irmãos me ouvem bem? Sim. Amém, sim. Amém. Sim. Êxodo, capítulo de número 16, e o verso de número 4. Diz assim a palavra, os irmãos encontraram? Êxodo é fácil, fica depois do Gênesis, viu? Aleluia. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus. Só essa é a primeira parte do versículo aqui, irmãos, para que nós possamos meditar nesta noite. Irmãos, nós bem sabemos que Deus, ele tem um cuidado com o seu povo. E aqui nós vemos que no livro do Êxodo, o Senhor, ele quando se apresenta para Moisés, ele vai dizer que ouviu o clamor do seu povo. Ele ouviu a necessidade dos seus filhos. E nesses últimos dias, irmãos, que nós estamos vivendo, eu tenho visto na minha vida, na minha família, na minha parentela, dentro da minha casa, o cuidado de Deus para com a minha vida. E eu creio que não é diferente, não tem sido diferente na vida dos irmãos e na vida das irmãs. Que Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Então, nesta noite, a palavra de Deus é: eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado dos seus. E quando a pastora Sara, ela leu lá em Mateus capítulo 6, verso 19 em diante, Jesus, ele está dando o sermão no monte, né? O grande sermão que Jesus começa no capítulo 5, 6 e 7, e ele vem a falar para o seu povo, para os seus ouvintes. Ele vai dizer: por que andeis ansiosos? E no versículo de número 31, ele continua repetindo o que ele começou no verso 25. Ele diz: não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. E ele vai dizer assim: porque estas coisas os gentios a procuram. Então, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ter a certeza que o Senhor está com ele, que o Senhor, ele está, né, dando providência para a sua vida. Quando nós olhamos aqui em Êxodo capítulo 16, o Senhor, ele vai dizer para Moisés, é o Senhor que está falando, é o Senhor que está falando para Moisés, não é Moisés que está falando para o Senhor. Ele diz assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Aleluia.
E Jesus, lá em João capítulo 6, ele vai pregar, ele vai alimentar o povo. E nesta noite eu pergunto para você, qual é a tua necessidade nesta noite? Qual é o cuidado que você precisa da parte do Senhor nesta noite? Porque Deus, ele é fiel nessa noite para cumprir a sua palavra na sua vida. E a gente lendo o caminho do povo pelo deserto, aqui no mesmo livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21, vai dizer o seguinte: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, irmãos, o salmista vai dizer que o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele continua me guardando, te guardando, tanto de dia como de noite. E a irmã Silvana, não lembro o nome da santa aí, de Sergipe, ela disse que o povo de Israel, por 40 dias, eles precisavam de uma vitória, de uma resposta de Deus. E se nós olharmos, irmãos, Deus sempre tem a resposta para o seu povo. E se nós olharmos para a história bíblica aqui, qual nós estamos falando nesta noite, o povo no deserto, se nós olharmos, nós também estamos nessa mesma necessidade que o povo estava passando, da providência de Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor, irmãos, irmão Gustavo, nessa noite, ele já testemunhou. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da aflição, o Senhor está com ele. Em Isaías capítulo 43, verso 2, vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Isaías 43, 2. Aleluia. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Então, o que é que o Senhor está falando aqui? Não está falando se passares, mas está falando quando passares, Ele está conosco. Ele está contigo. O Senhor, Ele é na sua vida, Ele é na minha vida nesta noite. Então, nós precisamos estar não andando ansioso. Porque o mesmo Isaías vai dizer que Deus, Isaías 64, 4, deixa eu lá, Isaías, capítulo 64, verso 4, se não me falha a memória. Aleluia. Ele diz assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se ouviu, um Deus, além de ti, que trabalha para o bem daqueles que em ti esperam. Aleluia. Irmão, isso é gratificante, irmãos. Isso é tremendo. Então, nós olhamos para a situação do nosso país, que nós vemos hoje. Uma pandemia terrível, né? Uma provação terrível. Os governantes brigando, uma tribulação terrível. Mas o Senhor nesta noite vem dizendo que o sustento, a providência, o pão, a tua necessidade não vem da terra, ela vem do céu. Aleluia. Labacaia, subcantarabacaia. Deus Todo-Poderoso. Então a tua providência, a minha providência nesta noite,
vem do alto celestial. É de Deus que vem a minha resposta. É dele que vem o teu sustento, o meu sustento. E eu creio, irmãos, que nós vamos sair melhor do que nós entramos nesta prova. Aleluia. A Bíblia vai falar que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entraram na prova, eles entraram de uma forma, eles entraram sendo humilhados. Aleluia. Mas isso é tremendo, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles vão sair da prova, aqueles tocadores, aqueles músicos que queriam uma música para o Deus que era um Deus que não fazia parte do Deus daquele moço, diz que os tocadores vão cantar agora, tocar uma música agora, e aqueles jovens vão sair da fornalha, e o rei vai dizer que a partir daquele momento, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego tinha que ser honrado, tinha que ser glorificado. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, é na minha vida e é na sua vida. Se eu crer, se eu acreditar que o Senhor Ele é comigo, Ele é contigo, vai dar tudo certo. Aleluia. Então não andeis ansioso com o que há de comer, com o que há de beber. Se me falha a memória, no mesmo Deuteronômio, capítulo 8, eu acho que é 8, versículo 6, deixa eu ir lá aqui, referente à roupa, acho que é o 4, glória a Deus. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, é tremendo a Bíblia Sagrada, porque ela se encaixa, irmãos. Ela anda em concordância a palavra do Senhor. Olha só, olha que versículo tremendo. Diz assim, a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou os pés nestes 40 anos. Irmão, deu para você entender o que é o cuidado de Deus, né, pastor Wagner? Meu Deus, que cuidado é esse, irmãos? Você já parou para pensar, irmãos, nesses últimos dias, como tem sido o trabalhar de Deus, o tratar de Deus dentro dos nossos lares, das nossas famílias? Se você parar para pensar, irmãos, tem homens e mulheres de Deus que eles nem oram na sua casa, nem meditam na sua casa. E eu tenho certeza, irmãos, que isso é o que Deus quer da minha vida e da sua vida. Que nós tenhamos uma oportunidade, um tempo, para que nós venhamos adorar Ele na nossa casa, no nosso lar. Porque o mesmo capítulo onde a pastora Sara leu, em Mateus 6, vai dizer no 33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui, irmãos, é o pão, é o alimento que todo homem necessita nesta hora. Numa hora dessa, tem muitos que estão aí vendo os noticiários, falando só de coisas que não vão edificar a vida. Mas nesta hora, eu e você, nós escolhemos o melhor. Escolhemos nessa noite receber o maná que vem do céu. Deus vai falar para Moisés, Moisés, olha, o pão vai vir do céu. Interessante que Jesus ensinando o seu discípulo, olha, ele fala assim, ó, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Aí ele vai falar do pão nosso, nós pedimos pão, irmãos. Então a nossa providência, a nossa necessidade, aquilo que nós tanto precisamos, está nas mãos do Senhor. Está no céu. Você vê como é tão grande o cuidado de Deus. E Jesus, quando ele vem, ó, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele próprio vai falar que ele mesmo é o pão vivo. Ele é o alimento que nós precisamos. Aleluia. Então, nesta noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã,
você precisa ter certeza que o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele já deu, irmãos. E muitas vezes nós ficamos pedindo algo para o Senhor que Ele já nos deu. Nós só precisamos tomar posse da nossa vitória, daquilo que o Senhor nos prometeu. E a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos prósperos. Ele vai dizer para o povo, irmãos, é tremendo quando você vai ver aqui o povo no deserto, irmãos. É tremendo, milagres. A gente vê milagre, irmão, era todo dia. Né, irmão Rubi? Todo dia tinha milagre da parte do Senhor, irmãos. A providência diária. Diz que todo dia o povo recolhia o maná. Mas no sétimo dia, no sexto dia, fala que o maná ele era dobrado, irmãos. Se você pegasse o maná, uma porção maior, ou quisesse deixar para o dia seguinte, estragava. Mas no sexto dia diz que não estragava. Isso é dependência de Deus, irmãos. O que Deus te dá, irmãos, é tremendo, é eterno. Então Deus quer... Hoje nós estivemos na escola bíblica e nós falamos referente de coisas eternas, referente à alma, né? Então, nós precisamos, nesta hora, buscar primeiramente o reino. A pastora Sara Leno disse que nós temos que buscar algo que o ladrão, que a traça, não venha comermos. Isso não é algo terreno. Isso é algo celestial. Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Aleluia. Mas o reino de Deus é paz. Irmãos, nós estamos aqui, irmãos, nos nossos lares, nas nossas casas, e nós temos o quê? Paz, irmãos. Temos paz. O mundo está tribuloso, irmão. Nós temos que ter paz, porque é o Senhor que dá essa paz. Quem não tem paz está lá brigando com um, brigando com o outro. Irmãos, há uma providência divina. A Bíblia diz que Ele é Jeová Jireh, é o Deus de providências. Aleluia. Então o povo no deserto era um povo que tinha diariamente a presença de Deus. Irmão, você já imaginou no deserto, irmãos? Eu sou de um estado bem seco, irmãos. Onde meus pais moram, é um ambiente, no Agreste Paraibano, é muito seco lá. Mas é incomparável ao deserto, irmãos. É incomparável a esse deserto, a esse momento que o povo estava vivendo aqui no meio do deserto. Tinha cobra, escorpiões, só animais que poderiam ceifar a vida do povo. Mas o Senhor estava cuidando. O Senhor estava cuidando. E nessa noite o Senhor tem cuidado da minha vida e da tua vida. Viu? Então há uma providência divina. Há um Deus que cuida da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, não andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de beber. Há uma providência divina. Para você que é profeta, tem profeta nessa noite que está assim, está necessitado. Lembra de Elias. O Senhor foi até onde Elias estava, dentro da caverna, e supriu a necessidade de Elias. O Senhor não esquece de nenhum, irmãos. Lá em Mateus vai dizer que ele alimenta até os pardais. Você vê, irmão, as pessoas que gostam de ave, ele vai comprar, ou ele vai desejar, sabe, um canário belga, um animal, uma ave que vai ter um bonito canto. Ele não vai escolher um pardal. Mas nessa noite o Senhor diz, olha, eu cuido do pardal. Como que eu vou deixar de cuidar de você? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Fica na paz. Amém. Glória a Deus. Deus